Mateus, capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se-lhe e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus, então, lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Eu quero destacar neste texto a parte, logo no primeiro versículo: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Algumas questões me ressaltam nesse texto que Jesus fora levado exatamente para ser testado, ser tentado. Ali ele mostra a sua humanidade, o seu lado humano. Mas Jesus poderia ter caído nas propostas do inferno de Satanás? Claro que não. Então mostra que ele foi levado para mostrar a nós, no nosso lado humano, que nós podemos rejeitar as propostas que o diabo faz. Mas mais do que isso, também
Jesus fora levado para que o diabo se revelasse, para que o inimigo se revelasse. Assim como se revelou a Jesus, abra os seus olhos, porque ele também se revela nas propostas indecorosas de te dar o mundo e os fundos. Só que Jesus não respondeu, não conversou, não dialogou. Respondeu tão somente: está escrito. Onde ele foi buscar as respostas? Na fonte da vida, na palavra eterna. Então, quando se apresentam as tentações a você, não busque a resposta na sua humanidade. Busque as respostas na palavra. Obrigado, queridos. Nos encontramos no próximo capítulo, capítulo 5 de Mateus, o Sermão do Monte.